Olá! Hoje vamos desconstruir uma aventura digital, a websérie Crónicas de Aventura em Minecraft. E o que é fascinante aqui não é só a história em si, mas como ela usa uma estrutura narrativa super clássica e, ao mesmo tempo, super poderosa. É mesmo um caso de estudo perfeito para percebermos como é que se constrói uma aventura que nos agarra do princípio ao fim. Ok, então este vai ser o nosso roteiro. Vamos seguir a jornada dos heróis, passo a passo, desde o momento em que eles caem quase por acidente neste mundo de blocos até ao grande confronto final. Cada seção, o que vamos ver, é uma peça fundamental na história deles. Pronto, vamos a isso. Tudo começa aqui, na primeira fase da jornada. É aquele momento clássico, sabem? Personagens perfeitamente normais que, de repente, sem qualquer aviso, são atirados para uma realidade completamente nova, extraordinária e, claro, cheia de perigos. E o que é brutal aqui é a rapidez com que tudo acontece. A sério, o primeiro episódio não perde tempo. É um clique num ícone, puf, são sugados pelo portal e quase imediato já estamos a conhecer a grande ameaça. Esta sequência de eventos define o cenário, o perigo e o conflito principal de uma forma incrivelmente rápida e eficaz. O que nos leva, claro, ao ponto seguinte. Porque, vamos ser honestos, não há grande história sem um grande vilão, certo? E esta série dá-nos um antagonista com uma motivação muito clara e uma origem que é, no mínimo, surpreendente. Então, apresento-vos o Sombra. E ele está longe de ser só uma força do mal sem grande história. A grande revelação, lá para o 6º episódio, é que ele era um criador, um animador, que acabou preso dentro do seu próprio trabalho. Esta origem dá-lhe uma dimensão quase trágica e transforma a sua busca por controlo em algo muito mais pessoal, muito mais complexo. E esta frase, que é inspirada nessa revelação, resume tudo na perfeição. Isto já não é só sobre poder, é sobre uma identidade que foi perdida, que foi transformada. De repente percebemos que o que está em jogo é altíssimo, não só para os heróis que querem fugir, mas para o próprio vilão, que está a lutar pela sua existência dentro daquele código. Ok, então temos o mundo e o vilão estabelecidos. A história agora precisa de um motor para andar para a frente, certo? E é aqui que os heróis recebem um objetivo, algo claro, palpável, que vai conduzir toda a narrativa a partir deste ponto. E o segredo aqui é mesmo a clareza da missão. A partir do 4º episódio, os heróis sabem exatamente o que têm de fazer. Encontrar 3 itens lendários. Ponto. É para poderem fugir. Esta estrutura clássica, a regra de 3, dá à história um foco e um ritmo muito fortes. Cria um caminho para a vitória, mas ao mesmo tempo cria também um mapa perfeito para que o Sombra possa tentar sabotar cada passo que eles dão. E agora entramos no meio da história. E como em todas as boas aventuras, é aqui que as coisas começam a complicar-se a sério. É a chamada Estrada das Provações. É aqui que os heróis são realmente testados, onde as suas fraquezas aparecem e a amizade entre eles é levada ao limite. E olhem que nenhum destes azares acontece por acaso. Cada um tem um propósito. A primeira noite é um teste básico de sobrevivência, quase cómico, mas mostra o quão despreparados eles estão. O roubo do Enderman é uma lição brutal sobre como um pequeno erro pode escalar para o desastre total. E a jaula de Obsidian, bem, aí as coisas ficam pessoais. Ataca um dos heróis diretamente e testa a lealdade do outro. A fasquia sobe imenso. Mas depois de enfrentarem tudo isto, uma descoberta muda completamente as regras do jogo. A grande questão é, será que muda para melhor? E é aqui que a bomba rebenta. No 7º episódio, eles descobrem uma coisa brutal. O código de fuga tem 2 opções. O Sashilombo, talvez por se identificar com a história do Sombra como criador, defende que o devem libertar. Mas o Shimbundi, muito mais pragmático e focado na ameaça, acredita que a única solução é eliminá-lo. E de repente, o conflito já não é sobre estratégia, é sobre ética. Sobre o que é certo e o que é errado. É o ponto de fratura da história toda. E com esta divisão chegamos ao clímax. Tudo o que vimos até agora, a busca pelos itens, as provações que eles superaram e, acima de tudo, esta escolha moral impossível que os separou, tudo converge neste momento. Toda a aventura resume-se a isto. Um único último bloco. Um momento que vai decidir tudo. Não só se conseguem fugir, mas também o destino do Sombra e, quem sabe, o destino de todo este mundo digital. A tensão é máxima. O que se segue é a batalha final. É rápida, é caótica, é decisiva. E no meio de tudo isto, o portal para casa abre-se e os heróis conseguem escapar. Voltam ao mundo real. Vitória. Missão cumprida. Ou, pelo menos, é o que parece. Só que a história não acaba com a fuga. Deixa-nos com esta pergunta final, um eco que não desaparece. O final do 8º episódio deixa bem claro que algo ficou para trás, uma entidade sombria presa entre os 2 mundos. Seria o Sombra, uma parte dele, ou algo completamente novo? Fica no ar a ideia de que as consequências daquela escolha final não ficaram para trás no jogo.
o que nos obriga a pensar qual foi, afinal, o verdadeiro preço da liberdade.